dentro desse modelo de agência, tu acha que é interessante pensar em equity ou é mesmo um negócio de cash flow e tá tudo bem por isso? Eu acho que é importante pensar no equity do ponto de vista de você criar uma agência que tenha uma carteira forte, Uhum. e que por ser uma carteira forte, que ela possa, por exemplo, ser vendida, mas o equity ele não existe apenas para venda, quer dizer, a gente não entra na análise dele apenas para venda Sim. ou para compra, mas, por exemplo, para você fazer expansão de negócio propriamente dito. Então, por exemplo, você falou sobre gestão de tráfego. Vamos pensar em como o Sobral construiu o equity dele. Ele construiu através da imagem pessoal dele. Então, ele é um influencer do próprio negócio dele. Uhum. Só que o negócio dele até então era o quê? Venda de cursos e de infoprodutos para outros profissionais. Claro que ele tinha, né, alguns grandes players que ele fazia o tráfego, mas o forte dele acabou sendo a venda de curso. Só que Sim. naturalmente ele quer ter equity, ele quer ter uma família, ele quer um dia se aposentar, ele quer ter o direito de ficar doente, ele quer ter o direito de escalar os resultados dele. E aí ele virou o modelo de agência aonde ele hoje atende inúmeros clientes num volume colossal e traz a expertise dele, traz o nome dele enquanto qualidade de treinador e etc, para garantir a qualidade. Então, mesmo que amanhã ele não seja mais uma pessoa atuante no negócio, mas se as pessoas sabem que é a agência do Sobral, eles vão continuar tendo confiança. Agora, é óbvio, se ele se desligar totalmente dessa operação e não aparecer mais, essa agência que se diferencia por tê-lo como dono, em algum nível ela começa num gráfico a diminuir o impacto, a presença dela. Mas aí, como negócio, ele vai criar novas estratégias para se manter vivo. É. A gente tem outros exemplos também, por exemplo, desculpa, Bruno, só para completar, como por Uhum. exemplo do João Adib, lá da CIMED, não sei se você Sim. sabe quem é, Sim, conheço. é um case incrível. Só que ele criou uma empresa muito grande e ajudou isso através da imagem pessoal dele. Só que hoje a empresa já é muito maior do que a imagem pessoal dele, a ponto dele ter equipes de marketing tão incríveis que no dia que ele não quiser mais estar à frente, a empresa continua funcionando pelo equity que foi construído durante a jornada dele. Então, eu acho que para esse mundo do digital, você tem um grande caminho que é você ser um influenciador do seu próprio negócio, e depois que você se torna um influenciador do seu negócio, a próxima pergunta é como que eu torno isso um negócio rentável? E depois é como que eu torno esse negócio rentável um negócio que tem equity? E aí que vem a mudança de filosofia. E é um conceito que é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente só vê faturação no digital, às vezes a gente só vê números e vendas, mas a gente não constrói, às vezes, muitas das vezes, algo sólido, algo que vai nos permitir ter uma liberdade financeira, uma liberdade de tempo na construção de negócio, né? E a gente entra sempre no conceito do equity, várias nuances dentro desse conceito, mas para começar essa live de pé direita, poderia explicar qual que é o conceito de equity e como ele se aplica dentro do digital, por exemplo? O equity, a gente tem duas formas de pontuar ele, né? Uma é a forma técnica, que aí você vai lá nos livros de administração, economia, para poder entender, e a forma como a gente usa vulgarmente no digital, que é não só para o digital, mas para negócios em si, que é o valor real de um negócio, né? O valor patrimonial de um negócio, o quanto aquele negócio efetivamente vale. Então, quando a gente fala de equity no digital, a gente está querendo dizer quanto que aquele negócio, se porventura fosse vendido ou se for ser comprado, quanto que aquele valor, qual é o valor real daquele negócio? Qual seria o valor prático de aquisição ou de venda daquele negócio? Então, de formas gerais, é essa a melhor forma para explicar o equity no digital. Dentro desse conceito de equity, é importante também frisar que os maiores bilionários do mundo têm equity como riqueza e não dinheiro líquido, né? Isso é também importante frisar, porque às vezes o pessoal está na corrida de fazer ter muito dinheiro na conta, né? Mas o outro jogo é ter equity, ter participações de empresa. Acrescentando o que você falou, uma forma bem explícita de deixar isso claro é você pensar, por exemplo, numa empresa como a Coca-Cola. Quando você analisa a Coca-Cola, se você pegar todos os ativos dela, ou seja, fábrica, caminhões,
tudo aquilo que ela tem de ativo, ou seja, patrimônio que você coloca a mão, que você toca, o ativo propriamente dito do negócio, ele é infinitamente menor do que o equity da empresa. Ou seja, não existe uma relação direta de valor entre o patrimônio e aquilo que, em fato, tem de valor de mercado, ou valor percebido. O equity está muito ligado à percepção de valor, né? Então, quanto vale, por exemplo, a Coca-Cola enquanto marca versus o quanto vale os ativos Coca-Cola. Então, essa é uma boa forma da gente explicar o equity. E quando a gente leva para o digital, que é o teu universo, que é o universo da tua audiência, a gente vai exatamente para essa linha do, peraí, eu estou no digital, eu construí um negócio online, talvez seja um infoprodutor. E esse negócio, ele pode ter equity? Enfim, então esse é um questionamento que a gente vem trazer aqui hoje, que você vai conduzir naturalmente através aí das perguntas, então não quero dar spoiler daquilo que você preparou aí para o nosso encontro. Léo, como é que tu enxerga hoje a relação entre o equity e o resultado de curto prazo em projetos dentro do digital? Só para dar contexto aqui para a audiência, quando a gente pensa em equity, é totalmente diferente quando a gente pensa em cash flow, fazer dinheiro agora, né? Fazer dinheiro Sim, rápido. esse não é um dado científico de análise, mas eu chutaria que 99% dos negócios digitais não possuem equity. E não possuem o equity por quê? Porque os negócios digitais eles são atraentes e são abertos para qualquer pessoa entrar. Então a pessoa descobre que existe uma possibilidade de dar certo no mercado digital, seja sendo um infoprodutor, seja sendo um influencer ou alguma coisa dessa lógica, e a pessoa fica tão deslumbrada com essa possibilidade que ela entra no digital com a possibilidade de altos ganhos e tudo mais, mas ela não consegue se perguntar, ela não tem noção de construção de um negócio. Então, eu diria que 99% das empresas, elas não são, dos negócios digitais, eles não são nenhum negócio e, quiçá, eles terem equity. Então, esse é uma grande questão hoje que faz com que muitas pessoas deem all-in e entrem nesse mercado, mas eles não se perguntam, por exemplo, o que aconteceria amanhã se porventura eu deixasse de me expor nas redes sociais ou meu infoproduto parasse de vender? Eu tenho um negócio que bancaria as minhas contas caso eu ficasse, por exemplo, indisponível. Se eu tiver um problema de saúde que amanhã eu não possa continuar executando, exercendo o meu ofício individualmente, eu tenho um negócio que funciona, então eles não estão nem no nível de negócio, ou seja, não dá nem para pensar em equity ainda. Percebe isso? Sim. Então, essa é uma lógica que as pessoas que querem levar o digital a sério, como um negócio a sério, elas precisam começar a entender sobre negócios, para que aí sim elas possam também pensar em equity e pensar na construção de um futuro. Porque se hoje a atividade dela depende exclusivamente da participação dela enquanto indivíduo, essa pessoa ela não tem um negócio que não tem um equity, ela na verdade ela é, eu chamaria vulgarmente, de um freela gourmet. É um freela gourmet. Ele ganha bem, ele tem bons resultados, mas é um freela gourmet. A partir do momento que ele não tiver mais job, ele não tem um negócio, ele não tem equity, não é vendável aquilo, ele não consegue passar aquilo à frente. Então, essa análise é fundamental da gente fazer para que a tua audiência tenha clareza se está pensando em ir para o digital ou se já está e está querendo começar a pensar, a solidificar essa participação. A primeira vez que eu ouvi a palavra equity, eu tentei entender. E assim, entendi, é legal ter participação e tudo mais. Mas eu só senti na pele quando eu estava no momento de freelancer. Eu só senti a dor mesmo de ter, de algo, de uma estrutura funcionar sem mim, quando eu realmente estava dentro da pele, digamos assim, de que, pô, se eu for de férias, eu vou ter que levar o PC e vou ter que trabalhar durante as minhas férias, porque se eu não trabalhar, eu não vou ter faturamento, não vou ter clientes e os clientes vão cancelar comigo e tudo mais. Então, tipo, não tem uma estrutura rodando. E como tu falou, o dia que eu quiser pegar nessa estrutura e querer vender como um ativo, eu nunca vou conseguir. Exato. Preciso jogar outro jogo, não é esse jogo de só fazer cash flow e tá tudo bem e trabalha quando quiser. É como tu disse, é como se fosse um CLT premium, né? É um freela gourmet, né? A gente chama de freela, que é no Brasil é o freelancer. Eu não sei se aqui em Portugal se usa esse termo, mas é bom a gente colocar. Eu enxergo exatamente dessa ótica e eu vi
uma pessoa do digital, eu não consigo me lembrar agora quem foi para poder trazer a referência, Bruno, Uhum. mas essa pessoa ela trouxe uma coisa incrível, que o digital vende o sonho da liberdade, de tempo, geográfica e financeira. E aí as pessoas falam: "Ah, eu estou aqui nessa praia maravilhosa e eu abro o meu computador e estou aqui trabalhando agora com essa vista incrível". A primeira pergunta que essa pessoa fez é o seguinte: "Quem gostaria de estar no lugar daquele trabalhando?". Essa é a Exato. primeira pergunta. Então, essa falácia, ela é interessante, porque muitas pessoas se veem trabalhando dentro de um escritório, que trabalhar numa praia já é alguma coisa interessante. Mas a grande lógica é, se você tem equity, se você montou um negócio, a lógica é que quando você queira estar na praia, que você esteja na praia e você não vai estar trabalhando. Então, as pessoas se acomodam com o pouco, com o bom, né? É aquela grande lógica. Já ser bom, normalmente, é o grande inimigo da excelência. Então, é um problema.